Amado Edgar, que bom estar aqui com você mais uma vez, querido, com essas pessoas da nossa família, conectados para mais um estudo. Muito boa noite para todos e boa noite para você, Edgar. Obrigado por ter aceito o convite e é uma alegria estar aqui com você, amigão. Poxa, boa noite a todos também. É muito bom estar aqui. Tato, como que eu posso recusar seu convite? Hã? Ah, amigão, dizendo Hã? não, não quero fazer. Não, só se eu tiver alguma impossibilidade, mas de forma nenhuma. Eu gosto muito de estar atuando com você e é um prazer estar aqui. Ajuda a matar a saudade também, né? Então, vamos com certeza ganhar muito em estarmos aqui hoje com você e com todo mundo que estiver nos acompanhando. Verdade, tem uma galera já entrando aqui de peso, já estamos com 115 pessoas com a gente, ou 115 equipamentos ligados. E alguns nomes que eu vou dizer aqui, mas representando o nome de todos vocês, tá bem? Olha só, Vera Lúcia, Sandra Silva, Cidinha Serafim, Rogério, né, tô passando muito rápido aqui, Rogério Mattioli, Ana Luísa, Cristina Mello. Muito obrigado, pessoal, viu? Gisele Castilho. Ó, boa noite, Edgar e Tato. Muito boa noite. Que bom, Obrigado, que bom. pessoal. Que bom vocês estarem com a gente. Nós vamos fazer um estudo do Edgar aproximadamente de 1 hora. Pode passar um pouquinho, pode ficar perto disso, mas é um estudo muito importante. Eu peço que vocês acompanhem com a gente, fiquem conosco até o fim. Vai ser muito importante nós entendermos esse estudo, que foi escrito por Emmanuel, num texto que psicografado por Chico Xavier, mas é tão atual, pessoal, que mostra que muitas vezes o fato de nós, por exemplo, estarmos aqui nesta quarentena, essa situação importante até para contermos o vírus, para não disseminar, que nós não enfrentemos outros problemas que acabam dando problema maior ou mais grave para a nossa vida. Conseguimos nos poupar do vírus, mas enfrentaremos outros problemas que aí é de nós mesmos. E esse texto do Emmanuel vai nos encorajar, nos mostrar que temos o controle da situação, que somos os responsáveis por tudo que nós temos liberdade para dizer sim ou para dizer não. E é muito importante. Eu gosto muito das suas opiniões, Edgar, sobre isso. Quando nós somos os donos da decisão, quando você dá os puxões de orelhas com sinceridade e muito amor também. Bom, como é costume da nossa casa espírita ou de qualquer trabalho, uma prece, uma oração. O Edgar fez da outra vez na abertura, eu faço agora uma prece e podemos depois, o Edgar encerra para a gente com uma prece. Mas eu peço que todos sintonizem-se com Jesus, elevem o pensamento ao alto e nos ofereçamos a aprender. Estejamos com o coração aberto de estudiosos, de estudantes, para receber do alto esta oportunidade de mais um pouco de aprendizado. E dizendo assim, eu peço a Jesus, Mestre amado, Cristo, Senhor, obrigado por esta oportunidade, Mestre, de Edgar e eu nos reunirmos pela internet, através do Facebook, desses meios de comunicação tão valiosos, com esses irmãos, todos conectados conosco, sintonizados para aprender um pouco mais das leis de Deus, de seu Evangelho. E pedimos que todos os anjos da guarda se voltem para nós, nos intuindo, nos instruindo nessas lições que vamos ver, para que possamos assumir as rédeas de nossas vidas e colocar à frente nossas decisões para um bem, para uma vida melhor, uma vida feliz. É o que queremos, Senhor Jesus. Pedimos de todo o coração a sua proteção, o seu amparo, que nunca nos falta. E pedimos que cada irmão, cada irmã que está conectados conosco, de coração aberto, escute e viva esta realidade que está ao alcance de todos e que Edgar e eu vamos fazer o que melhor podemos fazer para que juntos possamos sair deste estudo um pouquinho mais elevados, um pouquinho mais senhores de nós mesmos. É o que queremos. Muito obrigado, Maria, Mãe amada. Obrigado, Deus, Pai Criador de todos nós e da vida, e por oferecer esta oportunidade mais uma vez. Que assim seja. Muito bom. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Edgar, o texto que nós vamos ler hoje, que você já sabe, é o texto que está no Caminho, Verdade e Vida, um livro fantástico de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier. É a lição de número 13. Está aqui na tela, para quem quiser acompanhar. Se chama Que é carne? É aquela velha questão que a gente sempre chama a atenção assim, a carne é fraca. Como se nós tivéssemos um argumento a nosso favor, dizendo assim, Edgar, realmente, eu comi demais, eu comi de menos, eu traí minha mulher, eu aceitei o suborno, mas a carne é fraca, Edgar. Você tem que concordar comigo, a carne é fraca.
Qual é a opinião da doutrina espírita, pelas palavras de Emmanuel, sobre isso? Podemos usar esse argumento, pessoal? Esse argumento cola? Vai colar quando estivermos frente a frente com o nosso anjo da guarda? Vai colar quando tivermos a espiritualidade? Tem sentido afirmar isso? Faz bem para a nossa própria vida? E vamos imaginar que todos ao nosso redor, pai, mãe, irmãos, amigos, aceitem isso. Ou realmente, a carne é fraca, você aceitou o inevitável, não tinha como escapar. Pode descansar sem peso na sua consciência. É bom para nós levarmos isso até quando? Essa é a lição. O que é a carne? O que é isso? O que é o meu corpo? O que é esse aglomerado? Ele tem alguma influência em mim? Alguma potência? E ele vai dar essa resposta para a gente. E quem não quiser ouvir, pessoal, é melhor sair agora. Mas eu acho que é válido demais. 257 equipamentos conectados conosco. Eu gostaria que todos ouvissem de coração, aplicassem em nossas vidas e dissessem: eu assumo a responsabilidade. Como quando, né, Edgar, no jardim de Getsemane, chegaram para Jesus, Pedro, se eu não me engano também estava Tiago, e perguntaram ali, e Felipe, Pedro, Tiago, Felipe e Jesus, viemos atrás de Jesus, e ele, sou eu. Eu gosto dessas expressões, Edgar, claro. E ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas não viemos atrás dele. Sou eu. Sou eu. Não tenho nenhum sósia, como muitos usam aí. Ah, se pegar o cara, pega ele na frente. Não, sou eu. Vamos lá. Segue o enterro. Pois sou eu. Isso Jesus sempre foi claro, né, Tato? Sempre foi muito claro, objetivo, né? Para não gerar dúvida, né? Isso, Edgar. Muito bem colocado. E você falou uma coisa que eu li na lei de Deus, na lei de Jesus, não há contradição. Na nossa há. Nas nossas interpretações há contradições. Há controvérsias. Quando você afirma um negócio, fala, mas há controvérsias. Na de Deus não há, na de Jesus não há. Não, eu não consigo encontrar e realmente não tem como. Ó, Tati Caversan parece que está aqui com a gente. Que legal, Tati. A carinha do Edgar já sabe o que vai sair e vir palavras de inspiração aí, como o Tato sabe. Ah, Tati, saudade dos nossos encontros aqui, no nosso estudo, né? Mas continuará, esses encontros continuarão, Edgar. Claro que sim, por que não? Claro, e voltaremos revigorados, com certeza. Vai ser ótimo. Edgar, vamos lá então para a nossa leitura. Olha só que bacana. Aqui, no capítulo 13, portanto, que é a carne, é uma pergunta, ele vai responder isso. Emmanuel se aproveitou de uma carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele escreve assim, ó, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Momentos antes, Edgar e eu estávamos aqui conversando, e o Edgar falou, Tato, aqui eu entendo que a interpretação dessa parte é assim, se somos espíritos, não é, Edgar? Vamos viver como espíritos. Quer explicar melhor, Edgar, a sua visão dessa parte aqui, que foi tão bem colocada antes? Olha, assim, de fato, a gente tem que interpretar o que Paulo está dizendo, né? É como se a gente pudesse falar de outra forma, aí, por favor, me ajude. Se somos espíritos, vamos agir como tal. Isso. Né? E eu acho que, eu não sei quem escreveu, mas circula por aí aquela questão de que, como que é? Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência encarnada, uma experiência material. Né? Então, assim, é muito louco isso, né, Tato? Porque a gente precisa ponderar o que significa estarmos, no meu caso, há 55 anos encarnados. Encarnado. Não é pouca coisa. Né? Você trabalha 10 anos numa empresa, no mesmo endereço, e quando você deixa de trabalhar, se você não ficar atento, você dirige-se até lá. Você vai ao mercado, mas você se dirige até a empresa. Por quê? Hábito, condicionamento. Tá certo? Agora imagine a situação onde faz 55 anos que eu entendo a vida, o viver, não a vida,
como sendo com o peso do corpo, com as limitações do corpo, com o contexto que ele nos traz. A gente precisa reconhecer que há uma dificuldade, é preciso um esforço para a gente pensar como não sendo um ser encarnado. Entendeu? E baseado nisso, eu entendo as dificuldades que a gente tem em relação à nossa visão de morte, nosso entendimento sobre o processo do desencarne, a transição. A gente quer ficar aqui. Por que a gente quer ficar aqui? Apego a um hábito. Só por isso. Ah, mas lá é melhor. Ah, mas na dúvida eu vou ficar aqui. Hábito. Né? Então, realmente, a colocação de Paulo é um chamamento. E veja, ele está dizendo, nós vivemos em espírito. Não é uma pergunta nessa parte. A pergunta, aliás, não tem pergunta aqui. Não tem pergunta. A pergunta é só do título. No título. Exato. Então, nós somos espíritos. E a vida verdadeira, por isso que eu afirmo, aparentemente indo contra Kardec, de que a vida verdadeira, no meu entendimento, é a vida interior. É que Kardec fala que a vida verdadeira é espiritual. É outro contexto. Sim. O nosso ambiente verdadeiro, que é o que Kardec está falando, é o espiritual e não o encarnado. E eu estou dizendo que a vida acontece no íntimo de cada um, encarnado ou não. Né? Então ele está afirmando isso, estou coerente com ele, não ele comigo, é claro. Agora, então ele fala, então vamos agir como espírito e não como seres encarnados, que vamos morrer daqui a pouco. Só para começar. Perfeito, Edgar. Legal extração desse momento por Emmanuel. E ele, cara, bom, a gente gosta muito do Emmanuel, mas tem alguns que tocam muito. E esse está muito atual. E por quê? Pessoal, está tendo muita compulsão alimentar, ou pelo menos nós já sabíamos que quando a gente entra de férias, quando ficamos mais tempo em casa, temos mais oportunidade de nos alimentarmos melhor ou por mais vezes. Mas temos que ter um pouco de cautela, porque você percebe, a alimentação é algo muito problemático na nossa vida. O fato de comer demais traz uma série de consequências físicas, orgânicas. E não é só comer coisa boa. Comer demais, o que é bom, também é nocivo. Nós temos um limite, o corpo precisa desse limite. O André Luiz foi muito responsabilizado pelo desregramento alimentar, tanto comida quanto bebida. É importante, pessoal. Então, nós não podemos agora, assim, por causa de uma quarentena, que é importante, nós não temos como escapar disso, e que talvez o vírus vai atingir uma grande minoria da população, imagina a população mundial, e quais eles atingir. Mas se nós, confinados, nos entregarmos a não viver como espírito, a domar as nossas más inclinações, a coisa será perigosa. Bom, vamos para o texto, é muito bacana. No primeiro parágrafo, então, Emmanuel começa assim, ó. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Parece-me que nesse parágrafo, Edgar, o Emmanuel está dizendo aquela velha frase, a carne é fraca, a carne impõe sobre mim algumas coisas. Mas ele também relata assim, tudo que a gente fala, às vezes, para ajudar uma pessoa, parece que ela tem uma resposta contra essa ajuda. Ela tem uma autodefesa. Uma objeção. Uma objeção. Eu falo assim, Edgar, você não pode, por exemplo, um exemplo só, responder assim tão grosseiramente para Marisa ou para sua mamãe. A sua mamãe está com certa idade, por exemplo. E você fala, mas ela também me tira do sério, eu trabalho até... Eu sei, Edgar, eu não estou falando... Desculpa, é uma desculpa, exatamente. Eu não estou querendo justificar, eu só estou dizendo, vamos arrumar um jeito de você não fazer assim para a mamãe. É um jeito, mas parece que nós temos uma contra-resposta. Você deve enfrentar isso, Edgar, no atendimento fraterno, ou quando as pessoas vêm conversar com você, você quer propor uma saída de coração, uma solução, mas a pessoa parece que ela não quer que você encontre a solução para ela. Ela tem tantos subterfúgios. Isso não adianta. A senhora já foi no médico? É um médico que só quer dar remédio, então já... Você não consegue. Então me parece, quase sempre, quando se fala de espiritualidade ou de força do espírito, de mudanças de comportamento,
apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Ah, mas também eu estou num corpo que é assim, eu também a minha família... Primeira coisa que ele fala, exigência. E quase sempre a pessoa já retruca. Olha só como Emmanuel... Diga, querido. De fato, a carne não exige coisa alguma. Nada. Exigir nessa expressão forte. Né? Mas o que é fato, e isso não é desculpa, não pode ser desculpa, a carne ela nos impõe um contexto, certo, Tato? Exemplo, eu tenho que me alimentar. Tenho. Eu tenho que tomar cuidado com o frio e com o calor. Senão eu morro, adoeço, enfraqueço, fragilizo-me. Ok? Certíssimo. É o contexto. Então, isso é uma exigência? Pode até ser, mas desculpa, não. Esse é o contexto. É como eu vou chegar numa empresa, olha, eu tenho emprego? Tenho emprego. Posso trabalhar? Pode. Só que aqui é assim, você vai entrar às 6 da tarde, vai sair 2 da manhã. Esse é o contexto. Você vai trabalhar dentro do centro da informática, lá a temperatura é 18 graus. Esse é o contexto. É verdade. Simples assim. Tá, o que eu vou fazer para me adaptar ao contexto? Qual é o esforço? Ok. O que eu vou aproveitar? Qual é o benefício que esse contexto me traz? Porque também, como tudo na vida, tem dois lados. Né? Então, assim, não são desculpas, mas a gente tem que olhar, acho que com clareza, né, Tato? Com realidade, o contexto. O contexto é esse. Olha, nós vamos enxergar esse contexto pelos 5 sentidos da carne, que a carne permite, que o corpo permite. São 5 sentidos fantásticos, mas limitados comparativo ao contexto dos sentidos de percepção do espírito desencarnado. Tá? Olha, você não vai lembrar da outra vida, a vida anterior. Você vai ter que dormir 7, 6, 5, 4, 3 horas por dia. Ponto. Contexto. Perfeito. Contexto não é exigência, mas é o contexto. É verdade. E ele vai dizer isso muito bem agora. Olha que legal. É verdade. Olha lá já, começou. É verdade que os apóstolos, muitas vezes, falaram de concupiscências da carne. A concupiscências, pessoal, é desejo imoderado de satisfazer a sensualidade, apetite sensual, né? Então, deve ser assim, a libido, o impulso. É verdade que os discípulos falaram desse impulso sexual que nós temos, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Deixa eu perguntar uma coisa aqui até você, Edgar. Esse nós mesmos que o Emmanuel fala aqui, ele está se referindo a espíritos de nível como o dele, será? Porque ele fala assim, é verdade que alguns apóstolos falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos desejos, não sei. Nós mesmos, será que a turminha aqui do alto, nós mesmos, frequentemente, espíritos elevados como nós mesmos, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. Então, assim, nós vamos aproveitar aqui para dar a lição do Evangelho agora aqui para vocês. Sim. O próprio mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, como elemento de Deus, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Que legal, que legal. Ele já mudou a ideia aqui que a gente tinha do que a carne tem influência. Quando a gente fala carne é fraca, ela é fraca mesmo, ela não tem força nenhuma. Nós que temos força, e nós somos o Espírito. Seu microfone tá ligado, né, Edgar? Tá sim. Veja, realmente ele já explicou quase tudo ali, né, Tato? Já explicou quase tudo. Nós somos um elemento divino, portanto somos fortes. O que é forte?
Forte é o que tenha o poder da vontade, né, Tato? Isso, o que tem poder de decisão, o poder da vontade. É claro que eu posso estar numa condição fragilizada e não saber usar o meu poder. É claro. Mas que eu sou essencialmente forte, que nós somos essencialmente fortes, indiscutivelmente. Essa não há de ser a nossa desculpa. É verdade, Edgar. Essa não. Nós chegaremos a um ponto, Edgar, de ter uma força, como o senhor Mahatma Gandhi tinha, nessa afirmação que eu vou dizer, que quando falavam assim, mas eles exigem que nós saiamos da calçada para que o inglês passe na calçada na Índia, se nós cruzarmos com o inglês. E o Gandhi falava, não, nós não vamos sair, nós vamos cumprimentá-lo, nós vamos ser sociáveis, mas nós vamos sair. E aí, mas então nós vamos batê-lo até a morte. Ele disse, eles terão meu corpo morto, mas não terão minha obediência. Olha a força disso. Essa força. E quem é que obedece ou não? O ser, o espírito, não a carne. A carne é roupa, né, gente? Roupa. É verdade. Uma roupa. Lembra, Edgar, quando não sei quem que era que estava na fogueira com o filho e o filho falava, abjura. Abjura, mãe. Abjura, mãe. E ela, cala-te. Que força, grandeza. Cara, que grandeza. Sim. Não vou. Nada me muda, Edgar. Não mudo. Essa força que nós vamos ter. Mas, por enquanto, hoje, no nosso encontro aqui, eu quero que tenhamos força para não ir além do limite da alimentação. Okay. Não ir além do limite da fidelidade, meu. O que já dá para pedir por nossos irmãos e irmãs que estão assistindo com a gente. Então, ele fala isso. Se Deus cria o Espírito, se Jesus falou que ele figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, e a carne, como expressão humana, é fraca. Então, ele já nos colocou. Se somos o Espírito, somos fortes. E a carne nos obedece. Ela é regida pelo Espírito. Ou seja, deixa eu aproveitar o seu gancho. Por favor. Se vivemos e agimos como Espírito, somos fortes, né, Tato? Isso, somos fortes. Realmente não tem como contra-argumentar aqui. Não tem como contra-argumentar o Emmanuel nesse início, nesses 2 parágrafos que ele fez. Agora só, entretanto, o que é a carne? Vamos lá, vamos definir agora biologicamente. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, que é o perispírito, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Todos nós, Edgar, eu, você, todas as pessoas, 269 equipamentos, e quando um atrás de cada um, que seja 270 pessoas, todas têm um perispírito, um fluido espiritual, um corpo fluídico. E não percebeu, porventura, que a nossa carne é só um composto de fluidos condensados? Nós respondemos por esse perispírito aqui, O espírito, esse aglomerado veio para essa encarnação. Para esse fim. Para esse fim. Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre. Como você falou, Edgar, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos vestir, não tem jeito, tem que me proteger. Não tem jeito, sim. Os imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Então, realmente. Sim. E olha só que bacana, Edgar, estou lendo um livro, relendo, na verdade, ele chama Sapiens. Ele mostra que nós trazemos, isso que o Emmanuel está falando, leis de hereditariedade que trabalham independente de mim. Como assim? Eu não estou pensando na minha pressão arterial, Edgar. Eu não estou pensando na minha digestão. Eu comi uma coisinha antes aqui da nossa live, eu não quero nem saber da liberação de enzima. Esse processo é uma lei hereditária já adquirida
por muito tempo. Isso o Emmanuel está falando, eu não estou negando. Ele fala, isso está acontecendo, ó. É um composto de aglomerados, né, fluidos condensados, que obedecem a imperativos da existência, que são designados por uma lei da hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Esse conjunto aqui, ele é passivo, Edgar. Isso é muito importante. Então, se ele é passivo, ele não exige. Ele estabelece um contexto, mas ele é passivo. Ou seja, ele é comandado pelo ativo. Tem uma pergunta no livro dos... Fantástico, no livro dos Espíritos fala assim, o que é um corpo que não tem um espírito? Ou quando o espírito pode se recusar, Kardec pergunta, a última hora, ele pode recusar aquele corpo formado para ele? Pode. Ele pode abrir mão daquela prova. Aí ele fala, o que é esse corpo? O que vira? Ele fala, qualquer coisa, menos um ser vivo, menos um organismo pensante. Então, o corpo em si, somente ele não pode ser considerado ativo. Ele não é nada. Ele não é nada. Ele é isso, um aglomerado de células. Passivo. Nada mais que isso. E é justo que seja assim, né, Tato? Me parece bastante coerente. É como o corpo é quando a gente desencarna, né? Isso mesmo. Aquilo lá é um aglomerado. E vai voltar ao processo de... Como todos. A morte não reconhece a autoridade. Vai voltar ao pó. E ele vai dizer lindamente, Edgar, passivo. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. A habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Olha que bonito, cara. Eu vou ler de novo, Edgar, Posso ler aqui? Claro, porque é um ponto extremamente importante. Podemos, então, figurar o corpo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Não, gente, dá para pensar tanta coisa disso. Não é, Tato? Tá? Ele é a nossa casa, né? Jesus falava que é também o nosso templo, né? Se não me engano. É a nossa casa terrestre. É o que faz com que a gente esteja por aqui. É o nosso uniforme escolar para entrar na escola terrestre, né? Agora, quem é que manda? Nós. É verdade, cara. Não tem como julgar diferente disso. E o bacana, ele comenta, Edgar, o Chico uma vez falou assim, todos nós não podemos negar que... eu não me lembrei da frase bem, mas embarcamos num corpo, viajamos com este corpo, dormimos com esse corpo, que é a nossa casa. Essa é a verdadeira casa. Mudamos de residência, mas sempre habitando a mesma casa. E ela, segundo Emmanuel, adquirirá as características boas ou más de seu possuidor. Tem aqueles filmes, né, Edgar, que uma pessoa troca de corpo com outra. Tinha um do Tony Ramos e da... Sim, tem mesmo. Que aquela moça, mãe da Glória Pires. E ela, então você percebe que eles ficam com características do outro daí. É verdade, eles trocaram de corpo. Foi até preciso, né, Tato? O filme foi preciso nesse aspecto. Foi bem preciso. Se aquilo fosse possível, seria interessante. Aí, Edgar, aqui, tá chegando a parte que eu quero que você escute só, tá, Edgar? Não leia. Tá bom, me avisa. Tá. Eu acho que é depois desse, não é esse ainda. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas
devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Perfeito. Então, se eu aceitei um troco errado, Edgar, se eu me subornei, eu posso traduzir isso como uma falta devido à minha condição inferior espiritual sobre o planeta. Não tem outra explicação. Não é que o corpo de um ectomorfo como eu, que é magrinho, é assim. Não. Eu que sou assim. Meu espírito aceitou. Não tem como eu aceitar por uma característica de pele, de cabelo, de alguma coisa. Sem dúvida. Veja, acho que Emmanuel está reforçando para a gente que a gente não pode mais usar o corpo como desculpa, né? Isso. Não dá mais para dizer que eu fraquejei porque as circunstâncias foram fortes. Não. Porque, como você falou antes lá, o contexto foi esse. O contexto é esse, mas não é, mas ele não exige nada. Ele coloca. Eu acho que a vida ela foi estruturada desse jeito porque ela é pedagógica. Pedagógica. Agora, é uma exigência? Não exige, ele não manda, ele não pensa, ele não tem intenção. Eu fiz porque eu tenho sangue espanhol. Não. Isso, boa. Sangue espanhol sangue é A, B e O, só. E O. Não existe sangue espanhol. Então não tem nada a ver sobre isso. Esse é o contexto. E eu me lembro agora, você falou que rolou no meu WhatsApp, as pessoas salivavam num tubo e depois analisavam na saliva quais eram as descendências que ela tinha. Todo mundo tinha sangue de todo mundo, Edgar. Era uma mistureira. Eles se emocionavam até de falar que a raça dele, por exemplo, era superior à do outro. Quantos % do outro ele tinha? Era impressionante. Então, não adianta alegar que é sangue espanhol, não. Muito bem lembrado. Edgar, agora, os 2 próximos parágrafos que eu vou ler. Eu acho que você... não vou. Você presta atenção na minha leitura. Acho que você vai gostar do jeito que o Emmanuel escreveu. Eu achei bonito. Ele fala assim, então, portanto, né? Devido à condição espiritual do homem inferior sobre o planeta. Olha agora, Edgar. Eu não vou ler. Só escute, Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor nunca foram da carne. Olha, Edgar. Que fantástico. Bonito, não é? Que poético. Poético também achei. É como se eu falasse, Edgar, a traição, a crueldade. Ele ainda usa a ingratidão, a má fé. Nunca foi traço da carne. Nunca foi característica do corpo físico isso. Isso é espiritual, cara. Isso é nosso. Admita. Nunca foi marca do corpo físico ser ingrato. Eu falei, nossa, que bonito ele colocar assim, tirando da carne, cara, a responsabilidade. O grande problema que eu percebi agora, quando ele colocou isso, dado que realmente é uma parte fantástica, é o seguinte: quando a gente coloca a responsabilidade na carne, a gente tira a nossa, né? Você coloca como você sendo uma marionete dominado, que não tem o que fazer. Então, ou seja, de fato é uma tentativa de fuga, uma tentativa de iludir a lei divina, né? Que nos responsabiliza pelas nossas decisões. Não tem jeito, não tem jeito. Edgar, e olha só, lindo, lindo. A sabedoria do Emmanuel, ele não falou assim, a fome, a sede, nunca foram da carne. Não, ele não fala isso. Não fala. Não, ele fala a ingratidão, o traço do traidor, a má fé. Ih, acho que o Edgar saiu. Bom, estou só me vendo aqui. Qualquer coisa, ele volta aqui, Então, pessoal, o que o Emmanuel fala, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, isso não é instintivo. Um cachorro não tem um impulso deprimente. Se ele morde alguém, se ele tem um desejo de alguma coisa, nunca é um desejo aviltante, não é um impulso deprimente. Quando ele fala isso, ele quer dizer, isso é uma característica moral já. É um comportamento moral manifestando-se na carne. Então,
Nunca podemos culpar que as nossas fraquezas estão na carne. Ah, você foi um homem ingrato, você é um homem injusto. Mas a minha carne, assim, a fraqueza... Não. Isso não é característica da carne. Isso é característica do espírito. Então, muito bonito, muito profundo. Bom, para não passar muito aqui com vocês, enquanto o Edgar volta, qualquer coisa a gente repete. O próximo parágrafo é esse aqui, ó. É preciso se instale no homem, e aqui o que ele quer dizer homem, mulher. O Edgar tá voltando aí. Desculpa, tá, gente, eu esbarrei aqui e ele desligou. Que nada, querido, que nada. Então eu estava começando o segundo parágrafo, mas vamos de novo nele, ó. Tá. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Legal, cara. Tato, não é curioso ele terminar a frase em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo. Isso significa tanta coisa que, assim, e é uma expressão muito usada, né? Vamos fazer isso em Jesus Cristo, vamos... significa que o nosso comportamento, que tudo que ele está falando, né, acordar as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, é segundo tudo que Jesus colocou para a gente, abrindo um caminho, né? Eu sou o caminho, abrindo um caminho altamente facilitador. Sabe, Tato, eu queria aproveitar, me ocorreu, claro. A gente fala assim, nossa, é tão difícil seguir o Cristo, né? É tão difícil fazer o... Eu chego à conclusão que o caminho do Cristo é o mais fácil que existe. Os caminhos que nós estamos tomando são muito mais difíceis. São muito mais de sofrimento. Sim. Muito mais dolorosos. O caminho dele... Gente, por que... Me expliquem. Por que que o Jesus, que nos ama, em nome do Pai, nos daria um caminho o mais difícil que existe? Por quê? Tem sentido, Tato. Você, como pai do Henrique, não abre o caminho para ele? Esse é o mais fácil. Já prepara tudo. Primeiro dia na escola, você já arruma a lancheira, tudo. Você, humano, e Deus, gente? Ele vai dar um caminho impossível, como aquelas tragédias gregas, né? Ou aqueles filmes que o desafio é só Hércules consegue? Não, gente. Não. Então, esse em Jesus é segundo Cristo, baseado em todas as leis, as colocações que ele nos apresentou e viveu, né? E aqui, de fato, ele está nos puxando a orelha, né, de que nós precisamos da disciplina, né? Aliás, o Emmanuel adora essa palavra. Né? Adora a disciplina. Adora. Chamou a atenção do Chico, chama a nossa atenção várias vezes, e ele coloca muito bem, Edgar. Olha, de novo, acordando-lhes as faculdades de disciplinador. Vamos acordar isso, vamos exigir isso, essa disciplina. E você bem colocou, Edgar, Jesus afirmou isso. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, é suave o caminho. Vem comigo, é mais tranquilo. Eu não estou pedindo para vocês passar por uma coisa ruim. É que vocês cristalizam, vocês imaginam que a vida boa é uma vida de desregramento, é uma vida entregue a Sócrates, essa turma da filosofia clássica. Eles diziam, o corpo físico tem necessidades, coma, se alimente, se proteja, mas vá filosofar em outra parte do tempo, na maior parte. Não fica só fazendo isso, não viva regido pelo instinto, como um orangotango, que come, dorme, faz sexo, e come de novo, dorme de novo, e faz sexo de novo, e vive só para atender o corpo físico, Edgar. Você também deve ter, eu tenho grupos de WhatsApp, que acabam formando de faculdade e tudo mais. Poxa, cara, eu te mostro, mas é só comentário, assim, bobo, meu. É só coisa de guloseima, é só cerveja que está entrando em promoção. Sim.
É só isso, cara. Não tem um nada, cara. Não tem um gosto. Ó, é exatamente sobre isso, Tato, e todos, que eu entendo quando Jesus fala que ele veio trazer vida e vida em abundância. Porque esse viver de um orangotango, que a maioria de nós, muitos de nós Vivemos. não é o viver, não é o viver, isso é sobreviver. E mal, às vezes. Mal. Porque assim, você sabe, né? Enquanto o corpo é jovem, ele aguenta as nossas. Os desaforos, né? Exato. Né? Mas depois há o desgaste natural. Existe uma frase, eu não vou lembrar de quem agora, que diz assim: como que é? Se você perguntar ao seu corpo o que ele acha da sua administração sobre ele, talvez você não goste da resposta. É verdade. Porque assim, o corpo ele aguenta o tranco. E muitas vezes ele reclama. Você, como médico, certo? O que é um mal-estar estomacal? Uma reclamação, gente. Claro. Ele está falando, gente, menos, né? Menos. Né? É verdade. Calma. Né? O que muitas vezes é uma dor de cabeça? Uma pressão alta? Né? Então, é o corpo nos mandando sinais. Só que a gente reclama que nós estamos ficando velho, então agora a gente tem mais dor de cabeça. Não, não. Velhice não dá dor de cabeça. Né? É verdade. Né? O que dá dor de cabeça é o mau uso do corpo e, evidentemente, depois o desgaste é por nossa conta. Muito bem colocado, Edgar. Muito bem colocado. O corpo é um empréstimo de Deus, onde prestaremos conta, pessoal. Prestaremos contas dele. E o Richard falou, tanto a hora da nossa morte, ao acompanhar o nosso velório, o próprio corpo ali, pode ser feito por respeito ao corpo, de tanto que você foi saudável com ele, você está ali, ou quanto desrespeito a ele vai ficar agora um tempo vinculado. Deus me livre esse tipo de situação para qualquer um, mas prestaremos contas sobre isso, essa máquina maravilhosa que Deus nos empresta. É verdade. Então, bem colocado quando ele fala aqui, ó, em Jesus Cristo, no finalzinho. Eu imagino que aquela condição que você fala assim, Edgar, você não está mais indo jogar pôquer, e olha só, às vezes eu falo um negócio aqui, alguém faz isso, e não é isso especificamente. Ou você não bebe mais tanto, você não está mais... Aí você fala, não sou mais aquela pessoa, não sou mais esse Edgar. Mas você está se transformando em outro Edgar? Eu sou o Cristo que vive em mim. Eu estou caminhando para isso. Como o Paulo falou, eu não sou mais o Paulo, pessoal, eu não sou mais aquele. Eu sou o Cristo que vive no Paulo. Então, tenta. Você disse bem, né, Tato? O processo educativo, ele nos transforma, Eu estou me tornando outra pessoa? Tomara. Tomara, uma pessoa melhor, para mim, uma pessoa mais feliz, para o mundo, claro. Mas então, assim, é que você falou muito bem, tem gente que acha, coloca isso como sendo uma coisa ruim, né? Nossa, você está se transformando em outra pessoa? Estou. Porque eu não estou contente comigo nessa condição. Não estou contente com o que eu estou fazendo comigo, por isso vou fazer comigo outra coisa. Não é isso? É verdade. E tentemos, Edgar, fazer uma coisa, por exemplo, vou dar o seu exemplo. Okay. Quando nós nos reunimos aqui em casa, você vem, sempre que a gente vai fazer uma confederação, e você prefere não beber, ou você não bebe. Cara, e você é alegre, você brinca, você canta com a gente no karaokê. Se você não quer mais beber, pessoal, você não precisa cortar a amizade de quem bebe. Não, isso não precisa. Quando eu fiz uma palestra sobre não comer carne, eu falei, pessoal, essa palestra, eu errei se por acaso criar inimizade entre vegetarianos e quem come carne. Eu quero só que você, vegetariano, tomando essa atitude, pare de comer carne por conta própria. E não tenha nada a ver com quem come carne. Ele não é melhor nem pior que você. Não tem nada a ver uma coisa com outra. É um posicionamento. Claro. É como se você está querendo fazer psicologia, Edgar, e eu estou querendo fazer filosofia. E ficar atacando um ao outro. Mas não tem nada a ver. Então é isso mesmo. Tome a tua atitude por você e mantenha a harmonia da amizade e tudo mais. E eles vão tentar, talvez, é natural. Agora, o último parágrafo, Edgar, que eu achei também digno de Emmanuel, cara. Já o último?
Tá no último, cara. Passa rápido, Edgar. Tato, o poder de síntese do Emmanuel é fora de série, né? Muito forte. Olha como dá para falar. E daqui a pouco a gente pode voltar alguma coisinha ou abrir alguma pergunta, porque o tempo também já está querendo acabar. Puxa vida. Vamos lá. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas, atribuir ao nosso corpo, que servem ao homem, a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Encerrou o assunto, né? Encerrou o assunto, cara. Encerrou o assunto. Ele resumiu tudo, né? Então, olha, nem tenta responsabilizar as células que são passivas. Passivas. Ou seja, elas não impõem nada, elas não decidem nada, são passivas. E elas servem aos homens. Absurdo, Edgar. A palavra absurdo é uma coisa assim, cara, isso é desconexo. Isso não é... É tão absurdo que você está falando, é como se você falasse a condição conjugal do número 5. Não consigo pensar nisso, Edgar. Não, é absurdo. Sim, absurdo. Então, assim, cara, um dos maiores absurdos do homem, dos discípulos, nós, Edgar, atribuir ao corpo, ao conjunto de células passivas que servem ao homem. Eu sou seu servidor, Espírito. Não me responsabilize. Eu sirvo você. É você que está fazendo isso comigo. E olha só, Edgar. Ao comermos desenfreadamente, numa compulsão, gastamos a mitocôndria, envelhecemos o corpo. Ele é sofrido, ele sofre, e nós o culpamos. Deus sofrer por ele. Loucura. Loucura, cara. Loucura. Você chamou a atenção muito bem para Esse é o absurdo, né, Tato? Esse é o absurdo. Né? Só crianças falam absurdos e agem assim, né? Só absurdos. É verdade. Edgar, a hora que nós estivermos ali frente a frente, ali ajustando nossas contas, a gente vai saber que não vai adiantar falar isso para eles. Não vai colar. Não vai colar. Aliás, tomara que a gente nem tente, né? Não vai dar para tentar, Edgar. E eu não esqueço, Edgar, o sonho que você destruiu, o meu. Qual foi? Quando eu queria ver no mundo espiritual, Bezerra de Menezes, a turma lá, Kardec, Platão, olha os caras trabalhando ali. E o meu anjo da guarda ia me mostrar. Aí ele falou, não, Tato, não faça isso, não faça isso. A luz desses espíritos vão bater em você, vão te iluminar por dentro. Não é boa ideia. E você falou com fraternidade por mim, Edgar, preocupando-se comigo. Então, eu acho melhor eu esquecer Olha, isso. Tato, eu me lembrei, quando você falou isso, daquela parte do livro Voltei, lá no final, que ele sente uma coisa assim que o impactou diante da luz daquela pessoa, daquele espírito, acho que era o Bittencourt Sampaio, não é? Que ele se sentiu iluminado pela luz dele. E isso é um problema, porque você sabe, quando a gente ilumina, fica claro. Tá certo? O efeito da luz é esse. Fica claro, fica exposto, fica óbvio, fica definido. Então, assim, não quero não. É verdade, Edgar. Isso é um preço caro a se pagar, hein meu velho? Andar com Jesus, Edgar, ali, deve ter sido sublime, mas o caro preço a se pagar da verdade explícita. Você falou uma palavra forte aí, fica exposto, cara. Tá exposto agora. Por enquanto, eu consigo esconder muita coisa, mas está muito exposto em mim ainda. E o duro, assim, fica exposto para o mundo, mas fica exposto para mim também, né? Então, uau. Então, deixemos a vida correr o seu rumo. É verdade. Não vou forçar nada. Leanão, se tiver alguma pergunta, querido, e você quiser colocar na tela,
pode colocar. Inacreditavelmente, faltam 10 minutos para, obviamente, encerrarmos pelo que a gente programa. Mas muitos bons comentários estão passando aqui na tela, viu? Né? A Isilda Abreu, a Eide Abreu agora comentando alguma coisa. Ó, entendo que hoje meu corpo é só um estado de carne, estado da carne, mas meu espírito aprendeu muito e ainda quero aprender. É verdade, Eide, é isso mesmo, estamos aprendendo sempre. E pelo menos, Edgar, pelo menos assim, vamos tentar com nossa turma aqui, assumir um posicionamento assim. Eu vou tentar mudar um pouquinho, assumir que eu sou capaz trocar uma alimentação por uma outra, não comprar o alimento, não pode ter em casa refrigerante, senão eu tomo todo dia, toda hora. Não compra. Não compre. É uma alternativa. Sim. Até que a gente tenha o domínio total. Tudo é um processo, né, Tato? Você colocou um ótimo exemplo. Eu quero parar de tomar refrigerante. O que você está fazendo sobre isso? Nada. Então você não quer. É verdade. Você não quer. 909. 909. Você não quer. Você não quer. Então eu não vou comprar. Bom. Parece que você de fato quer. Está querendo já. Mas quando eu vou na festa eu não resisto. Vamos por partes. A natureza não dá saltos, gente. Não Quantas festas você vai por dia, né, Edgar? Não vai, né? Tanto assim, não vai tanto. Então se eu tomar 2 vezes por mês, puxa, olha quantos % de melhora que houve. Então assim, calma, gente, não sejamos cruéis conosco. Não exijamos uma perfeição impossível de ser conseguida num passo. Não dá, a natureza não dá saltos, é devagar, é processo. E como nós somos eternos, o tempo é irrelevante. Então, olha que pergunta bacana da Gisele, que é o Gisele Castilho Falsetti. Sim. E o oposto? Vir com o corpo do jeito que a vaidade influir. Vir com beleza, por exemplo, porque o espírito quis isso. Gi, eu suponho assim, você vai reencarnar e escolhe um corpo muito bonito, por exemplo, para passar por uma prova da beleza. Justamente, tenho certeza absoluta que no mundo espiritual foi treinado, junto com mentores, para não sucumbir à prova da beleza, que é uma prova. Ser muito belo, há algum problema? Diretamente, não. O problema é usar a beleza para arrumar um emprego, uma sensualidade, usar o meu corpo para influenciar de uma maneira ilegal. Ser belo é a mesma coisa que não ser belo se você ser honesto, trabalhar com moral. O problema é isso. Riqueza, beleza, poder geram facilidades. Tanto é verdade que a própria beleza... Olha só, Edgar, tá aí no Netflix, e se alguém quiser assistir, um documentário que chama 100, número 100, algarismo 100, né? 100 humanos. Certo. E lá tem uma série de pesquisa que pegam pessoas e fazem assim. Pega um homem muito belo e um homem não belo, desarmônico facial. E colocam como se eles fossem, nenhum dos dois era criminoso, para um grupo dos seres humanos, falando que ele cometeu um crime muito feio, o mesmo crime, a mesma história, a mesma narrativa. Certo. E que as pessoas vendo aquele ser humano, daria a pena, ele seria o juiz. O júri o condenou e ele seria o juiz. Qual a pena? 20 anos, perpétua? Até... As pessoas de feição bonita recebiam penas muito menores. Então a beleza poupa as pessoas de coisas muito difíceis. E a gente sabe que é assim. Então a pergunta da Gia é muito coerente. Se você nasceu, Gia, num corpo muito belo, que a alimentação facilmente já, come, mesmo que coma muito, não engorda, ou tem um corpo sempre muito bom, é uma prova que deve ser vencida pela força do espírito. Não entregar-se às facilidades que a beleza, o dinheiro, o poder, qualquer influência possa gerar que você vai responder. Na questão 919, item A, Edgar e eu gostamos muito dessa questão. Santo Agostinho pergunta assim: se você morresse agora, teria diante de Deus, teria vergonha de alguém? Então, assim, Edgar, eu tô lá no mundo espiritual, diante de Deus ali, cara, vai entrar na sala, no escritório com Deus ali,
Ah, meu, aquela pessoa não pode entrar agora porque eu tenho vergonha dela. Eu do que eu errei fiz. do que eu fiz. Se tem alguém, não faz mais, se livra disso. Se não tem, muito bem, continua. Mas não vai justificar, não, mas eu fiz porque ele também fez. Aí não cola. Tato, é o que você falou, é muito sério. E eu chamaria as provas de beleza, dinheiro e poder as mais difíceis que existem. As mais difíceis. Ironicamente, e aí vem o absurdo. É o que todo mundo encarnado deseja. É. Ter. Isso é a loucura da loucura. Porque assim, tá bom, você vai ter dinheiro, você vai lá ganhar na loteria. Vai ganhar 40 milhões. A Mega Sena tá 100 milhões, Tato, hoje. Eu não jogo de jeito nem Jeito nenhum. amarrado. Perigo. Nem amarrado. Imagina se eu ganho. Eu não sei se com tanto dinheiro eu me tornarei uma pessoa melhor. Eu não sei, Tato. Então, assim, quem tem que saber é Deus. Se ele quiser me dar esse monte de dinheiro, ele que se Se vire. vire para dar. Eu não vou facilitar. Eu não vou facilitar. Então, Edgar, gente, cuidado com o que nós desejamos. É o que eu boa. deixo. Cuidado. Eu estava reassistindo uma das nossas lives da época do Brunão, antiga aqui. Que delícia. Delícia, cara. Pô, cara, a gente batia firme, Edgar. A gente joga um bolão. Não, não é porque, não. É sincero, é amoroso, é esforçado, não é oba-oba. Não. E o Bruno falou um negócio muito legal. Eu não sabia dessa história, mas que o Chico tinha ganho um apartamento em Copacabana de uma pessoa que deixou para ele. Bom, o Bruno falou, ouvi. E ele recusa, ele não aceita. Aí a pessoa contesta, mas você então pega o dinheiro e doe para a caridade. Ele diz, não é tão simples assim, minha irmã. Não é. Aí por que eu imagino que ele fale? Não é só na minha mão que passa esse dinheiro. Eu vou ter que deixar para um amigo aqui, levar para lá, e ele é capaz de se corromper. É melhor que esse negócio não venha atormentar todos os meus. A pessoa que vai receber. Para que eu vou dar um revólver para essa criançada? Eu não quero. Nós vamos seguir com um pouco de fome mesmo. Vamos comendo farinha com água. Não precisa de banquete agora, não. Olha, sim, o Chico, cara. Não, eu concordo plenamente, tá? Porque é o seguinte, quando... Lembra da parábola dos talentos? Tá certo? Lembra, apartamento e talento é a mesma coisa. Beleza? Sim, tá? Mesma coisa. Então, assim, não adianta eu ganhar 100 milhões e doar 100 milhões no outro instante. Não é isso. É verdade, não é isso. A responsabilidade é outra. É outra. Eu tenho que... Alguns textos dizem que nós somos mordomos, servos, servidores. E se o Pai me deu muitos talentos, eu tenho que saber utilizá-los. E não doá-los apenas. Isso, Edgar, boa. Multiplicá-los. E às vezes doar 100 milhões é a pior coisa que eu vou fazer. Porque imagine que eu doe 50 milhões para uma pessoa que vai acabar com a própria vida. Eu dei uma oportunidade dele se prejudicar. Então, realmente, está longe de ser simples. Então, deixemos para o Pai decidir. Eu não vou decidir nada sobre dinheiro. Ah, você está certo, Edgar. Edgar, tem uma pergunta da Rose Vargas, está aqui na tela. Importante. É importante. Eu acho que chegou na hora certa, até porque você, cara, você é o cara que sabe sobre perdão, Edgar. Se alguém sabe falar sobre perdão, é você. Então, olha só. Eu leio a pergunta e você responde para a Rose. Por exemplo, pessoas que traem seus companheiros. Ele será perdoado na espiritualidade? O pecado da carne, há perdão? Como funciona isso? Bem, vamos começar pelo final? Não há pecado da carne. Eu sei que é uma expressão que você usou para se referir à atraição sexual, possivelmente, ou afetiva, né? Mas não há a carne não peca. Tá certo? Quem pequei fui eu usando o meu corpo e eu posso pecar sem usar corpo também. Tá certo? Aqui ou lá. Muito bem. Para tudo há perdão. Não é, Tato? Né? Perdoar
é compreender o pecador e não concordar com o pecado. Tá certo, Tato? Tá certo, Edgar. Perdoar, já que nós temos que não julgar, então eu não posso classificar a pessoa, porque, vai lá, eu não posso classificar a pessoa, eu tenho que... O que será que eu escrevi aí, Tato? Eu não me lembro. Bem, a pessoa é frágil. Vamos lá, o Tato que sabe tão bem, lá no Boa Nova, o homem é mais frágil que perverso, né? Então, a vida perdoa todos nós. E aí, perdoar não é liberar a pessoa, não é dar liberdade à pessoa em relação ao que ela plantou. Se ela plantou, encerrou o assunto. Haverá a consequência, a não ser que ela aprenda antes que a consequência chegue. Então, sempre nós seremos perdoados pela vida, pelo Pai. Só que, independente do perdão, nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Porque o perdão não mexe com a lei da ação e reação, a lei da justiça. É da lei que cada um terá segundo o que fez. Então, se eu fiz, eu responderei, eu precisarei me educar em relação a isso, eu terei que melhorar em relação a isso. Então, é assim que funciona. Será que eu esqueci alguma coisa, Tato? Nada, tá certíssimo. Olha só, Rose, olha só, meu anjo, que coisa linda. O caminho da felicidade cruza o rio do perdão. Esse rio é largo e profundo, mas suas águas são mansas. Ó, Rose, imagina que tem um caminho, ó. É um caminho que vai levar para a felicidade. Isso. E tem um rio sinuoso e ele cruza esse caminho. Nós temos que passar pelo rio. Esse rio é água funda, é água larga, mas ela é mansa. Olha que bonito, Rose. Não há uma ponte, e então, para continuar o caminho, é preciso nele entrar. Depois do mergulho no rio do perdão, nossa vida se transforma inteiramente. Há um engano brutal quando se pensa que perdoar é concordar com o que aconteceu e liberar o outro ou a si mesmo quanto ao fato do que foi feito. O passado, de fato, nunca se altera. O que foi feito é imutável. O que é possível e necessário mudar é o significado do que ocorreu. E esse exercício de ressignificação é íntimo, particular a cada um, controlável por cada um. Aí eu só vou ler essa parte grifada aqui e te falo o nome do livro para você comprar, se quiser. Não se perdoa alguém porque o outro merece, mas porque quem oferece o perdão merece essa liberdade e precisa dela. Então, Rose, olha só. Ele será perdoado na espiritualidade? Eu falo, ele já foi perdoado. Quando ele cria ou foi criado por Deus, ele já foi perdoado de tudo que ele venha cometer ao longo da existência dele. Não existe essa pergunta para Deus. Me perdoa, pai? Mas você está falando do quê, filho? Sim, eu te criei. Eu te criei para você crescer. Você cria problemas para você e você que deveria se perdoar para não passar mais por isso. Então, o pecado da carne há perdão, há como qualquer outro que nem é pecado, qualquer outra consequência de um equívoco tomado. Quando você comete o erro de comer muito, quando você comete o erro de comer muito pouco, quando você comete o erro de trair a confiança de alguém, de um sócio, de um filho, não precisa ser uma traição, você criou uma desarmonia. Perfeito. Você precisa reharmonizar isso. Como o Edgar falou ali, dentro do teu íntimo, particular de cada um. Agora, claro que o perdão é dado, mas eu gosto, Edgar, de falar uma coisa. Para Deus, para Jesus, não precisa pedir o perdão. Não. Não é mesmo? Não. É sem sentido pedir e ele falar, tá bom, filho, eu vou lhe dar. Não, nada atingiu a ele. Não tem... Há uma pergunta que fazem para o Cosme Massi faz, assim, Deus perdoa? Essa pergunta é capciosa, porque você fala, perdoa. Mas então ele se magoou para perdoar.
Não, então então ele não perdoa? Não, ele não perdoa. É que, na verdade, Rosi, nenhuma pergunta que dá certo para o ser humano dá certo para Deus. Nada se aplica, não dá nenhuma certo. Não. Mas, assim, se acontecer alguma coisa na sua família, alguma coisa com outra pessoa, de uma traição conjugal, a resposta é: se você começar a agir de modo diferente, como quem não quer mais errar, sentiu a dor, a tristeza, a vergonha, já está perdoado automaticamente por Deus. Mas, para seres inferiores como eu, Edgar e todos nós aqui, merece o pedido de desculpa, a demonstração de que está arrependido e fala: você dá o seu perdão para mim? Vai me ajudar. Sim. Isso é importante. Sim, sem dúvida. Perfeito, Tato. Perfeito. Mas, cara, pessoal, o livro que eu li é o livro do Edgar, ó. Permita que eu fale ao seu coração. Tem uma parte muito legal aqui do perdão, porque o perdão é um negócio, é uma encrenca, né, é verdade? É uma encrenca, encrenca. Inclusive, isso porque nem falamos do auto-perdão, né? Porque, puxa, quando sofremos, a gente realmente precisa muito do nosso perdão, né? Do nosso perdão. Que é, inclusive, Edgar, o próximo capítulo aqui, ó, perdoar-se, ó. Olha, não me esqueci disso. É depois do que eu li. Eu concordo com isso que eu escrevi, viu? Que bom! E tá bonito, Edgar, tá poético aqui, cara. Obrigado. Tá harmonioso. E é gostoso essas metáforas, porque você grava muito bem. É verdade. Mas então, pessoal, olha só, do nosso estudo aqui, que passa voando. Que gostoso estar aqui com vocês, com o Edgar mais ainda. Mas é dizer o seguinte: sejam fortes, resistam, um pouquinho que seja, não se entreguem a isso. Se aquilo que você já se conhece é um pouco mais forte do que o normal, se você já percebeu que você é muito impulsivo, ou que você, como o Edgar falou, bebe demais o refrigerante, evite comprar, evite aproximação. Eu tenho uma tendência a ficar muito agressivo, ou eu tenho medo da minha infidelidade. Não há nenhum problema em reconhecer-se. Importante até, né, Tato? Para tomar cuidado, né? Muito importante, Edgar. Saber do que é e não é capaz. Sim. Então, evite que dê chance para acontecer. Para quem andar na beiradinha do abismo, anda mais para o meio, claro, evitando que dê uma zebra. Mas saiba que você é capaz. E aqui duas partes são boas. Uma mais forte um pouquinho. Não vai colar essa desculpa, hein? Não adianta vir tentar argumentar a carne é fraca. Não. Carne é passiva. Os impulsos que ela tem é ter fome, ter sede, é ter libido, é a reprodução normal. Agora, o controle disso é tranquilo, pessoal. Tranquilíssimo. E nós temos que ter esse controle cada vez mais. Principalmente nós que assumimos uma posição cristã, uma posição religiosa, né, Edgar? Sem dúvida. Uma posição de... E, Tato, olha, é claro que você disse muito bem, nós precisamos ser coerentes com as nossas posições, né? Somos cristãos, então a gente precisa observar o caminho não como uma imposição do Pai ou do Cristo para nós, porque ele não impõe absolutamente nada, mas porque é bom para nós. E se a gente se coloca como cristão, é uma incoerência não haver a tentativa de seguir os preceitos do Cristo, pelo Cristo, como diz o texto. Então, agora, por nós, gente, seguir o Cristo é bom para mim. Deus e Jesus estão muito bem, eles estão ótimos, né? Eles não de nada. Eles não vão ganhar nada com o nosso crescimento, certo, Tato? Nada. Certíssimo. Não nada, né? Agora, para nós vai mudar tudo. Senão Jesus teria dito: eu vim para que tenhamos vida. Sim. Não, eu já tenho. Eu já tenho. Né? Já tenho. É para vocês terem. Sim. Nesse aspecto, Tato, eu fico pensando que a gente deveria ser, pelo menos, já que a gente é egoísta, a gente deve ser inteligentemente egoísta. Né? E pensar verdadeiramente, inteligentemente em nós. Não é? Edgar. É assim, porque o problema maior é esse. Se nós não conseguirmos fazer agora, teremos que fazer mais tarde. Vai ter que fazer de novo uma hora. Às vezes a circunstância é um pouquinho mais difícil. Então. E agora é uma hora boa. Sempre a melhor hora de começar é já.
E isso de perdoar, Edgar, a Rose comentou, é importante para saber. O perdão é bom para quem dá, para não tira a pessoa da responsabilidade. E se o Edgar me magoar, por exemplo, Edgar, e eu que gosto tanto de fazer live com você, e eu ouvi dizer que para você é você faz um esforço enorme em estar aqui comigo, por exemplo. Eu acho que não. Claro que não. E eu falei, puxa vida, eu vou perdoar o Edgar, meu. Que bom. Eu queria fazer com ele, porque é bom para mim. Se eu tentar falar assim, não vou, agora também nunca mais vai fazer. Para que você vai se ferir assim? Sim. Perdoa ele. Sim. Carregar isso no coração, essa amargura, né, Tato? É verdade, é verdade. E se você foi ingrato algum dia, por exemplo, Edgar, você responderá pela ingratidão que você tem. Sim, sim. E aprenderá isso. Então, Rose, não imagino que tenha sido você, mas todos nós fomos muitas vezes infiéis em pensamento, e Jesus já falou, o Edgar bem lembrou aqui, infidelidade acontece só de pensar, como Jesus já falou, pensou em adultério, cometeu adultério. Cabe a nós aí, aos poucos, não pensando, mas não precisa se mutilar, vai aos poucos se esforçando, diminuindo isso, até que conseguimos. Sim. Quando a gente, de fato, faz alguma coisa para diminuir o erro, a gente está verdadeiramente interessado em melhorar. Quando a gente não faz nada, se rende a uma ideia de que não há nada a fazer, a gente, de fato, quer continuar errando. Isso, Edgar, muito bem colocado. Muito bem colocado. Bem, passou tão rápido. Pessoal, muito obrigado, viu, da companhia de vocês. Edgar, obrigado, amigão. Quer dar alguma consideração, querido? Só vou agradecer a presença de todos e a gente percebe a energia. Ontem, Tato, eu fiz uma palestra no VP online. Legal. E eu falei assim, gente, eu preciso de tratamento, eu acho, viu? Porque eu fiquei emocionado, sozinho, né? Sozinho, entre aspas, né? Esse é o grande X, né? Tava todo mundo lá, mas eu não estava vendo. E isso veio nos mostrar que a verdadeira ligação, ela não é física. Aproveitando até a questão que a gente aprendeu hoje. A verdadeira ligação é da energia, do pensamento, do sentimento, né? Eu falei assim, meu Deus, assim, de frente do computador e emocionado, é o fim, né? Mas não, é a captação das energias das pessoas. Então, assim, parecia que tinha um monte de gente lá, né? Da mesma forma que se fosse presencial. E eu devo dizer, é presencial, né? Porque a presença do pensamento e da energia é a que torna tudo tão legal como agora, né? Eu e você claramente juntos, aqui pelo menos nos visualizando e nos ouvindo, e todo mundo que nos ouve realmente sintonizado com o pensamento, com o sentimento. Eu agradeço muito as energias tão positivas que vocês todos nos mandaram, e agradeço ao Pai, ao Tato, por permitir que isso aconteça em meu benefício também. É verdade, Edgar. Obrigado mesmo de estar junto, é muito gostoso. Os ensinamentos, quando a gente estuda antes, aprendemos um pouco, mas na hora surgem novos. Sim. Os comentários que a gente vai lendo, você percebe que as pessoas vão captando também coisas importantes para elas, e é grandioso. Estudar junto. E como você falou bem, a gente está conectado, estamos sintonizados, estamos juntos, todo mundo. Sempre, aqui. De verdade. Muito obrigado, pessoal, de estar aqui conosco. Obrigado, Leano, que está na transmissão fazendo. Super obrigado, Leano. Ele faz muito bem, né, Tato? Põe as legendas. Você viu aí o site do Edgar, se alguém quiser adquirir o livro. Nessa época de quarentena é muito bom. Vai autografado, né, Edgar? Vai autografado. Olha, o pessoal realmente tem procurado. Eu tenho toda semana ido ao correio, convenientemente protegido, é claro, e tenho despachado para quem está precisando. É uma boa prática para ficar em casa, né? É verdade. E ao ler o livro, pessoal, leiam assim um parágrafo, reflitam, cria a metáfora. É um livro muito gostoso de fazer a leitura. Obrigado. E muito obrigado, pessoal. Edgar, mais uma vez, logo marcaremos a próxima, hein? Com certeza. Grande beijo. Tchau. Obrigado para todos. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal.